Muito bem, a gente começa essa edição do Arena com a repercussão das falas do presidente Lula após reunião com lideranças sindicais. Com o país dividido em meio à reconstrução dos prédios públicos vandalizados em Brasília, Lula teve nessa quarta um reencontro com parte da própria base. O presidente defendeu pautas que fizeram e fazem parte do palanque do PT desde o nascimento do partido. Falou em mudar a lógica e disse que quer uma carga tributária menor para os mais pobres e mais impostos para os ricos. Mas admitiu que uma proposta assim depende de apoio do Congresso e da sociedade. Vamos ver. E os meus companheiros sabem que eu tenho uma briga com economistas do PT, que é o seguinte: vocês sabem que o pessoal fala assim para mim, Lula, se a gente fizer isenção até R$5.000, sabe, são 60% da arrecadação desse país é das pessoas que ganham até R$6.000. Olha, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. Vamos diminuir. É necessário uma briga? É necessário uma briga, é necessário muito convencimento no Congresso Nacional, é necessário muita organização da sociedade, é necessário. Então vocês têm que saber que nós temos que fazer isso. Vocês têm que saber que a gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, para ver se a gente arrecada o suficiente para fazer política social nesse país. Aí o discurso de hoje do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a gente começa o debate. Na hora do boa noite fui falar o nome do Daniel, até tropecei, porque eu ia dizer que hoje sou eu e elas, 3 mulheres aqui no estúdio. Eu começo por você, Raquel Landim, que é de casa. O que você destaca nesse discurso do Lula? O que a gente precisa levar em consideração? Felipe, boa noite, Clarissa, boa noite, doutora. Acho que o Daniel ainda não está com a gente, já vai entrar. Felipe, o Lula está sendo cobrado por essa promessa de campanha, está sendo muito cobrado nas redes sociais. O ministro Fernando Haddad tem falado em fazer primeiro a reforma do imposto de renda sobre o consumo, que faz sentido, é uma reforma que já está mais adiantada, como a gente discutiu aqui ontem, é uma reforma por proposta de emenda constitucional, enquanto a reforma do imposto de renda ela é mais delicada de se discutir, ela é uma proposta por emenda por projeto de lei ordinário, enfim. Mas o grande nó dessa desoneração, do reajuste da tabela do imposto de renda, que sim é necessário fazer, já está defasado há muito tempo, é o custo. Para você isentar todo mundo que ganha até R$5.000, você vai precisar, o custo está aí estimado em 120 bilhões de reais. Nós estamos falando, o Bolsa Família turbinado, que foi aquele debate imenso que a gente teve no país, foi preciso aprovar a PEC do estouro de gastos. Nós estávamos falando de 145 bilhões. Então, assim, é uma despesa gigantesca. Jair Bolsonaro fez essa promessa durante a campanha, tentou cumprir essa promessa e, para cumprir essa promessa, qual foi a proposta que ele enviou para o Congresso? De um lado, você desonera a folha, do outro, você cobra a tributação sobre os dividendos, que é a tal da tributação sobre os ricos, que também faz sentido, mas não é algo fácil de passar no Congresso. Os lobbies são muitos, são pesados, você vai ter muito empresário, você teve muita resistência quando isso foi até lá, porque até para não onerar demais o setor produtivo, você tem que reduzir o imposto que as empresas pagam para poder tributar mais os acionistas. Então, assim, é uma reforma que faz sentido, mas ela é uma reforma politicamente muito complicada e a calibragem dela é muito difícil. Não sei se dá para chegar em R$5.000. Na reforma do Bolsonaro, por exemplo, o limite era 2.500, 2.250, se não me engano. Então, assim, é uma calibragem muito complicada que não é uma retórica política como a que o Lula colocou, que vai dar jeito no negócio, vai precisar fazer muita conta. Obrigado, Raquel. Clarissa, o que você destaca desse pronunciamento de hoje? Boa noite, Felipe. Boa noite, Raquel. Doutora Gabriela, prazer. Bom, eu acho assim, quem já acompanha o ex-presidente Lula há bastante tempo, quem cobriu governos dele ou cobriu campanha, sabe que Lula tem uma característica, ele fala de uma forma ou fala de outra, dependendo da plateia.
Nesse caso, o Lula está discursando especificamente para as centrais sindicais, que são parte da sua base de apoio mais fiel. Existe ali uma relação de fidelidade muito grande e me pareceu que Lula está ali reproduzindo um discurso de campanha, o que é muito diferente neste momento dele estar firmando de fato um compromisso de acelerar as negociações para que essa mudança na cobrança de impostos para a faixa até R$5 mil seja realizada no curto ou curtíssimo prazo. Isso acho que é uma coisa fundamental para a gente entender, porque há de fato essa promessa, ela existe, ela foi feita por Lula e foi exaltada durante a campanha. Só que o governo tem prioridades. Não me parece, pelas conversas que eu tenho com aliados do ex-presidente, com interlocutores do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que essa seja uma prioridade absoluta no momento. Então, em primeiro lugar, Lula está falando, está jogando para a plateia dele. Outra coisa, discutiu-se ali nessa reunião também a questão do salário mínimo, que com certeza é um assunto também que a gente deve abordar aqui em algum momento. Mas tudo isso acaba criando uma cortina de fumaça para um outro tema que foi debatido durante essa reunião, que está sendo discutido pelas centrais sindicais com Lula já desde a primeira reunião que eles tiveram logo depois da eleição, que é a volta do imposto sindical. Ninguém tem interesse em falar isso nesse momento. Lula não tem interesse de falar disso no discurso dele, nem as centrais querem polemizar muito isso. Mas ali, a portas fechadas, existe sim uma conversa de, olha, a gente quer fortalecer os sindicatos. E Lula falou sobre isso, é muito importante ter sindicato forte. Sem sindicato forte não existe democracia. E tudo isso porque, enquanto a gente está aqui falando no discurso sobre essa mudança no imposto de renda, dentro da reunião, a portas fechadas, fala-se sobre a volta do imposto sindical, que, lembrando para quem está assistindo a gente, é aquela contribuição que era cobrada todo ano, um dia do trabalhador descontada na folha, compulsória, obrigatória, sem que você precisasse autorizar isso previamente. Então, assim, eu teria muito cuidado antes de tratar essas declarações, esse discurso de Lula hoje, como uma decisão concreta de fazer isso andar rápido. Não acho que é prioridade desse governo, nesse momento, fazer avançar essa promessa. Lembrando que o imposto sindical caiu na aprovação da reforma trabalhista durante o governo Michel Temer. Isso foi bem visto por diversos setores da economia, do empresariado, que tem aí representação parlamentar, inclusive, e só se fala portas fechadas justamente porque a repercussão é negativa. Sim. Desde então, houve muita pressão daqueles representantes de lideranças sindicais no parlamento para que voltasse. Aconteceu durante o governo Temer, durante o governo Bolsonaro, agora já está acontecendo novamente, mas é um ponto bastante sensível. Diga, Raquel. Mas, Clarice, você vê uma discussão para a volta do imposto sindical ou para buscar algum mecanismo que traga algum tipo de renda para as centrais? Porque eu não consigo imaginar eles tentando encampar a volta do imposto sindical. Na minha opinião, a proposta que está sendo apresentada pelas centrais, eu também conversei isso com vários sindicalistas que foram nessa reunião, me parece meio que uma maquiagem, sinceramente, isso. Embora você de fato tenha mudanças no mecanismo. Antes era tudo obrigatório, compulsório, automático, previsto em lei. O que as centrais estão querendo convencer Lula a bancar? Uma contribuição que seria aprovada em assembleia. Então, um grupo restrito de trabalhadores sindicalizados e que participam da Assembleia nas direções dos sindicatos teria poder de decidir como, quando, de que forma e com que valor essa nova cobrança seria feita. É um meio do caminho, mas uma vez aprovada em Assembleia, o mecanismo de cobrança de arrecadação seria semelhante, vale para todo mundo, da mesma forma como acontecia com o imposto sindical. Claro, a diferença é que não está na lei. Cabe às assembleias decidirem, mas vamos lembrar, as assembleias são formadas e lideradas principalmente por trabalhadores sindicalizados que têm uma atuação muito forte nessas entidades. O percentual de trabalhadores uma vez votado e aprovado, vai descontar da sua folha de pagamento da mesma forma. Então, o mecanismo não é tão diferente assim do que a gente tinha. Sim. É isso que eles estão negociando, é isso que eles estão querendo que Lula se comprometa a fazer
Isso sim, num prazo muito mais curto. Só que é claro que pega muito melhor, depois de uma reunião com os sindicatos, falar em reduzir a taxação de quem ganha até 5 salários mínimos. Por quê? Porque até R$5.000. Por quê? Porque o governo não está podendo se comprometer nesse momento em bancar o aumento real do salário mínimo que tinha sido prometido por Lula também na campanha. Então, é claro que é muito mais interessante sair hoje, fazer um discurso dizendo, olha, a gente vai sim, em algum momento, não sei quando, mas assim que der, e isentar quem ganha até R$5.000 e vamos taxar os mais ricos. Mas ninguém quer falar publicamente sobre o que de fato está sendo discutido internamente. Obrigado, Clarissa. Gabriela, fique à vontade para destacar o que você quiser. Eu acompanhei hoje uma discussão jurídica sobre a questão do princípio de anterioridade. Não sei se você acompanhou também, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele havia dito que essa ampliação da faixa de isenção é que, na prática, ali uma redução de impostos para quem ganha menos, precisaria obedecer a esse princípio da anterioridade. Mas aí vários especialistas estão declarando de que esse princípio só precisa ser cumprido no caso de aumento, justamente para você não pegar o contribuinte desprevenido. Então, a medida só valeria para o ano seguinte, para dar tempo de as pessoas se ajeitarem. O que chamou sua atenção? Exatamente. Se for para aumentar um tributo, para aumentar o custo, realmente teria que obedecer ao princípio da anterioridade. Mas para conceder um benefício, por exemplo, a isenção, é possível, sim. Eu só acho que não se vai conseguir fazer com essa anterioridade. Ele está se dizendo em anterioridade porque é uma questão mais política, né? Acho muito difícil o governo conseguir ajustar as contas da forma como elas estão, como foi previsto o orçamento, já dando a isenção de 5 mil agora, aumentando o salário mínimo, né? Então, talvez eles vão ter que fazer todo um malabarismo aí econômico para ajustar. Mas aí, voltando à sua pergunta inicial sobre a necessidade de a gente ajustar lá as faixas de imposto de renda e a distribuição, eu sou a única aqui que não é da televisão, nem sei para que câmera olhar, mas acho que eu estou olhando para a câmera certa. Olhando para a gente, pode conversar que está tudo certo. E queria cumprimentar, né? Boa noite, Felipe. Acho que é o Daniel que está ali, que está chegando, Raquel e Clarissa. Existe, assim, aí sob o ponto de vista também do direito constitucional, a gente precisa pensar também que a distribuição de renda é uma forma de você cumprir com os princípios da democracia, né? Combater a desigualdade social, a desigualdade econômica também é algo que vem sendo discutido lá em Davos. E aí eu queria destacar, não sei se já foi comentado aqui anteriormente, um estudo da Oxfam dizendo que 2/3 da renda, né, da riqueza do mundo é concentrada em 1% da população. Então, penso que vai ser um desafio aí do governo Lula pensar em como reformular aí a carga tributária de forma que se possa, de fato, taxar os mais ricos, as grandes fortunas, as heranças também, e diminuir a carga sobre os mais pobres, preservando a classe média. E aí, aqui pensando como uma não economista, mas como uma defensora da distribuição de renda e do combate às desigualdades. Obrigado, Gabriela. Deixa eu ouvir o Daniel. Boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Arena. O que você destaca desse discurso do Lula, Daniel? Boa noite, Felipe. Bom te rever. Boa noite, Raquel, Clarissa, doutora Gabriela. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom que a doutora Gabriela já esclareceu aqui, mas não custa reiterar que não vale esse princípio da anterioridade como se veiculou nas redes sociais. Ou seja, se o governo quiser, não há nenhum impedimento para baixar a alíquota do imposto de renda, quer dizer, na verdade, corrigir a tabela, o que não é feito desde 2015. A última correção da tabela do imposto de renda foi feita em 2015, existe uma defasagem grande e hoje a gente tem pessoas, trabalhadores, que ganham menos de um salário mínimo e meio já entrando na taxação do imposto de renda. Então, criou-se uma distorção, agora até com a possibilidade de você ter valorização real do salário mínimo, então essa margem vai ficar cada vez mais estreita, capaz de já ter gente ganhando salário mínimo e pagando imposto de renda, o que não é, do ponto de vista redistributivo, muito eficaz. Mas houve muito essa discussão nas redes sociais, né, nas últimas 24 horas, falando que teve um senador governista que falou assim, não pode fazer isso agora. A própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, se referiu ao teto de gastos como uma justificativa para não corrigir a tabela. Na verdade, houve um equívoco da parte dela, não é o teto de gastos porque você não tem mais gasto, você tem que apontar uma compensação. E aí o problema é a lei de responsabilidade fiscal. Ela foi muito judiada nos últimos anos, mas ela continua valendo. Então, sempre que você abre mão de receita, como é o caso
de uma eventual correção da tabela do imposto de renda, você tem que apontar aonde você vai suprir aquela renúncia tributária, né? Então, é importante que o governo se atente para isso. Acho que uma correção da tabela do imposto de renda vai acontecer. Eu acho que esse congelamento já que dura agora 8 anos está muito longo, é uma promessa importante de campanha. Outra discussão é se vai haver isenção até R$5 mil. Isso me parece que não está absolutamente no horizonte, nem agora, para 2023, nem no horizonte deste governo até 2026, porque você precisa conciliar essa renúncia com uma série de outras correções ou outras benesses, né? Não são benesses, acho que são necessidades, valorização do salário mínimo, isso come muito orçamento, porque quando você reajusta salário mínimo, você também corrige muita aposentadoria, tem uma despesa do INSS que é gigantesca, tem uma série de outros impasses fiscais, você tem até, por exemplo, piso nacional dos enfermeiros, você precisa resolver como é que vai financiar isso nos próximos anos. Então tem essa série de gastos e renúncias que vão acontecendo que o governo precisa solucionar e não cabe aí, simplesmente não cabe uma isenção até R$5 mil. É verdade, como colocou a Raquel, que quando a gente tiver no segundo semestre, conforme disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma solução, uma reforma mais atingindo a renda, você pode ter ali alguma solução combinada com taxação de dividendos. Só que tem um outro componente aí, que ao taxar dividendos, que é uma coisa que o Brasil não faz, um dos poucos países do mundo que não faz, a ideia é que você conciliasse um pouco a taxação de dividendos com o alívio da carga tributária sobre pessoa jurídica, sobre as empresas, que no Brasil é mais alta do que nos países emergentes, do que nos países da OCDE, que são os países mais ricos. Então, espaço para isenção até R$5 mil não haverá. E eu concordo com a Clarissa, que é um discurso para dar satisfações para o eleitorado, assim como o presidente Lula vai ter que dar muita satisfação ainda para manter a sua base, o seu eleitorado animados, não esmorecer e criar essa contínua expectativa de que demandas que são legítimas em algum momento vão ser atendidas.